Saudação de paz, samaritanos, que Deus em Cristo os abençoe, você que coopera em nosso canal e também coopera no canal do meu amigo Gustavo Santos, canal Interpreta. Primeiro convidado aqui do Samaritano Cast, dá uma saudação para o povo aí, Gustavo, meu amigo, fica à vontade. Pessoal, boa tarde, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês no canal Geração do Samaritano. Quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer ao pastor Henrique pelo convite. Tamo junto, tomara que seja um momento muito proveitoso. Maravilha. É isso aí, Gustavo Santos, que é uma pessoa muito querida de nosso canal aqui, um parceiraço, e eu convidei ele para participar do Samaritano Cast, onde a gente vai debater temas aqui que, inclusive, já é abordado muito no canal dele, né? Esse devaneio que tem surgido no meio gospel, eu tenho tomado muita inspiração com ele. E a gente hoje vai debater um tema aqui relativo à obra de Deus, relativo a certos profetas no Brasil. E para mim, poxa vida, é uma honra estar falando com ele aqui. Gustavo, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu tenho reparado muito, quando eu comecei a acompanhar o canal, a respeito dessa leva de profetas que estão surgindo no Brasil, esse conglomerado de pregadores, de cantores, e realmente tá complicado, né, Gustavo? Tá difícil mesmo hoje em dia separar o joio do trigo. Geralmente eu falo isso enquanto não existe parâmetro para que a gente possa definir o que é igreja evangélica, o que é seita, o que é pastor, o que é impostor, o que é chamado, o que é vocação e o que é mercenário ali na religião, isso tende a piorar. É bem verdade que a gente nunca pode generalizar, existem muitos pastores, muitas igrejas fazendo aí trabalhos excelentes, assim, tirando pessoas da rua, tirando pessoas de situações de miséria, na maioria das vezes, dando a essa pessoa dignidade, esperança, fazendo com que pessoas assim tenham o que fazer, tenham a vida transformada em Cristo, mas infelizmente é a minoria, onde deveria ser a maioria, nesse contexto que acredito que esse mercado, né, religioso, ele contribui apenas para desfigurar completamente o evangelho. Exatamente. E isso que você falou também a respeito da missão é algo muito interessante, porque as pessoas hoje em dia acreditam que a obra de Deus é feita dessa seguinte forma. Eles acreditam que é só colocar um terno, só colocar uma roupa que eles alegam ser roupa apostólica, na realidade, né? E acreditam que a missiologia é só dentro da igreja, mas na realidade eles se esquecem que a missiologia ela nada mais nada menos que um trabalho por fora. Porque Jesus Cristo disse todo mundo e anunciar o evangelho e não esperar nada em troca. Então, hoje em dia, o evangelho ele está sendo que uma moeda de câmbio, né? No qual, se eu profetizar mais, se eu revelar mais, se eu verbalizar melhor a Sagrada Escritura, o se hoje está sendo o divisor de águas, mas na realidade eles se esquecem que na realidade não tem nada a ver com o que Cristo verdadeiramente quer de cada um de nós, né? E uma coisa que eu achei bacana nas conotações que você fez é que você sempre fala que se Jesus Cristo ele catasse hoje a planilha de pregadores, de profetas, assim, ele até se espantaria, né? Porque tudo quanto é jeito, é tudo quanto escola, e na realidade eles se esquecem que a escola dos profetas, ela veio de um sofrimento vasto, ela veio do deserto, né, Gustavo? Exatamente. Eu costumo dizer que se a gente tirar o dinheiro da religião, some 99% desses picaretas, dessas pessoas que estão aí mal intencionadas no evangelho, né? Porque eu não consigo assimilar um evangelho que ele é baseado em revelação de CPF, que ele é baseado apenas em profecias, num cristianismo que está o tempo todo tirando Cristo do centro, tirando Cristo
daquilo que é o conceito do evangelho, para que a gente possa mirar apenas em bênçãos, em prosperidade. Então, a galera percebeu que o povo quer ouvir isso. Exato. A galera percebeu que falando isso, ele vai atrair muitas pessoas e vai ter o ministério de uma forma mais rentável, né? Então, assim, eu costumo dizer que hoje no Brasil a gente tem mais profetas hoje do que em todo o período bíblico, do que em todos os 2000 anos que vieram depois da Bíblia. Assim, numa igreja simples e pequena tem no mínimo 15, 10 profetas. Então tem muita dificuldade em acreditar num Deus que fala a torto e a direito, coisas banais, coisas simples, na maioria das vezes, e algumas das vezes são tão possibilidades e probabilidade que ali é evidente. Por exemplo, o Gustavo, Deus está me revelando ali que tem um caminho, vamos supor, eu não sei nem fazer essas coisas, mas, por exemplo, Gustavo tem uma família em sua vida, ou tem um caminho a ser traçado, ou Deus está falando isso, Deus está falando... Porque a maioria das pessoas hoje, ela tende a colocar toda a sua vida na internet. E a gente sabe que tem uma máfia aí, que na maioria das vezes, antes de ir para a igreja, ou determinadas igrejas, ele pesquisa ali os principais membros, ele pesquisa ali líder, ele pesquisa onde é que a pessoa mora, bairro, o que é que a pessoa tem, e daqui a pouco vai dizer que é Deus que está falando. Tem toda essa logística, né, de pregador, ele pesquisar a vida da pessoa que está o convidando para ver como que de repente nem aparece na igreja. Tem toda essa situação. Porque eu, na realidade, eu e minha esposa já nos deparamos com muitas situações que hoje a gente é taxado de ignorante, de pessoas que estão fora desse padrão, desses pregadores de tela. Mas, na realidade, eles se esquecem que Deus está cobrando daqueles pregadores naivos, né? Porque, na realidade, é como tem uma postagem que eu tinha feito esses dias no Instagram, dizendo, e você há de até concordar comigo, enquanto médicos estão sendo bajulados dentro do hospital, pessoas estão morrendo fora dele por falta de atendimento. Exatamente. E eu queria que você debatesse sobre essa frase, Gustavo. Repete, por favor. Que enquanto doutores estão sendo bajulados, aplausos e flores dentro do hospital, pacientes estão morrendo fora do hospital por falta de atendimento. Queria que você desse a sua opinião em relação a isso. Exatamente. É porque a partir do momento que passamos a conceber popstar no meio do evangelho, exato, essa situação ela só piorou, só se tornou mais decadente do que já era. Eu percebo pessoas assim que ele tem a pretensão da vida pública, ele tem a pretensão de entrar na política, e o meio mais fácil dele ganhar a autonomia para isso, dele ganhar esse cenário que ele quer, muitas das vezes passar pela igreja, pela religião, e ele vai usar ali artimanha, né, artifício da religião para uma obra social, que na verdade já visando outra coisa, e aí chega na vida pública, ou então é aquele pastor que tem agenda de domingo a domingo, é aquela pessoa que tem a foto estampada na porta da igreja, mas que muitas das vezes se apresenta mais como um cantor famoso de rock, como um ator hollywoodiano, do que de fato como um pregador, como alguém que é ministro do reino, como alguém que tem um ministério que foi chamado por Cristo para servir as pessoas. Então, a partir do momento que nós permitimos que esses gospels, né, eles passem a ter um status maior do que o que Cristo teve, a coisa começou a desandar. Outro dia eu vi uma pregadora teen, ela chegando numa igreja e as pessoas amontoadas na frente querendo tirar uma foto, querendo tocar, né, na pregadora, e eu achei assim aquilo muito, além de infantil,
em relação às pessoas que estavam ali. Eu achei muito banal toda aquela cena. Eu digo, isso não é evangelho, isso nunca foi evangelho. As pessoas... Isso lembra muito, parece aqueles programas, né? Aquele programa de palco da Xuxa, da Angélica, né? Que a gente que é mais desse tempo, a gente via, né? Que tinha toda aquela tietagem. Exatamente, exatamente. Eu não tenho o hábito de frequentar shows gospel, e hoje gosto cada vez menos, mas até antes de pensar como penso hoje, de um tempo para cá, eu nunca gostei dessa questão de tietagem, né, de tirar foto com alguém, de estar ali, porque eu acredito que eu só estaria contribuindo para inflar ainda mais o ego daquela pessoa, que muitas das vezes já é tão inflado, né? Exato. Prossiga. Que muitas das vezes já é tão inflado, a pessoa já se coloca numa situação, em um patamar de que não, eu tenho uma unção que ninguém tem, eu tenho um talento que ninguém tem, eu tenho algo que Jesus deu apenas a mim, e essa ideia de que Deus colocou algumas pessoas muito, 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 muito acima de outras, é uma heresia, não é tão moderna, é antiga, mas que ela nunca esteve tão forte como em nossos dias. Porque isso que você falou é interessante, porque até se baseia também com a passagem bíblica, né? Que é algo que a gente sempre tem algumas represálias de Êxodo 32, no qual menciona a respeito da passagem do bezerro de ouro. É claro que é um tema um tanto quanto pertinente, que a gente já tem trazido aqui no canal, porque, na realidade, o que tem se ocorrido no nosso meio é que hoje a figura cristocêntrica é o que você falou, é quem está no mainstream, digamos assim, né, Gustavo? É quem está no hype, é quem está em ascensão. E essa pessoa que você falou já também foi comentado aqui no canal e teve uma escrita que perguntou, pastor, mas por que tanta perseguição por quem está no mainstream? Por que tanta perseguição? Mas não é perseguição. A gente simplesmente, nós estamos abrindo os olhos da igreja para eles não olharem para uma igreja de Êxodo 32, mas para eles olharem para uma igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 8. Para que entendamos, Gustavo, que a igreja está completamente deteriorada. Você pode confirmar comigo isso. No Novo Testamento, no início do ministério de Jesus, acontece algo muito interessante. Jesus, ele procura João Batista para ser batizado. E João diz, eu que preciso ir a ti, tu vem a mim. Porque naquele momento, assim, João Batista sabia, né, que ele era o Cristo, enfim. Mas tem uma frase que é muito atribuída, a igreja gosta de cantar isso. Convém que ele cresça e eu diminua, né? Tomara que isso seja real na maioria das vezes que a gente canta. Com certeza. E aí, naquele momento, o nome de João Batista era mais famoso do que o de Jesus. Naquele momento, João Batista, ele impunha mais respeito do que Cristo. O ministério de Cristo ainda estava começando. João Batista era o cara naquele momento. Mas aí, quando Jesus vai até ele, João Batista reconhece que ele não tem glória nenhuma, a não ser aquela que ele precisa manifestar e dar àquele que merece glória, que é Jesus. Por isso que ele fala, não, eu preciso diminuir, para que ele cresça. E naquele momento, se João Batista fizesse qualquer coisa para tentar, de alguma forma, ter mais glória que Cristo, naquele momento ele era mais famoso, ele era mais conceituado, ele era mais respeitado que Cristo, porque o ministério de Cristo ainda estava começando. Mas ele soube, eu sei o meu lugar, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que eu não sou a estrela, eu sou o palco. Eu sei que eu não... Só que o que eu percebo hoje é que parece que a gente está vivendo um evangelho ou sendo readotrinado, né, se essa palavra existe, a tentar engolir um evangelho onde os homens eles brilham mais que Cristo.
onde os homens querem uma evidência maior do que aquela que de fato ele deveria ter. E eu não consigo assimilar tudo isso de bom grado. Uma readaptação, na realidade, né? Onde eles estão querendo subverter o fato que não é Cristo mais o centro das atenções, mas na realidade é quem está no hype, é quem está no mainstream, né? Quem está aparecendo mais. Exatamente. E uma coisa me chamou a atenção também, Gustavo, é que assim, essa leva de profetas que está surgindo aí, eles estão tentando desfocar cada vez mais o dono da igreja. E o que é interessante, muitas pessoas eles estão adotando cantores e pregadores de estimação, né? No qual você não pode. Eu acho que isso aí você até já deve ter sofrido hate no seu canal. Aliás, se inscreve no canal dele, pelo amor de Deus, o canal dele é top demais, né? Vai lá, gente. E, pelo amor de Deus, dá uma força para ele aí, que é um parceiraço do canal aqui, tá bom? Então, eu acredito que assim, o quadro do Brasil hoje, um quadro ministrativo, digamos assim, um quadro de palestra, né? Porque ministrar a palavra de Deus nada mais do que não é mais cristocêntrico, não é mais não é mais um cenário bíblico, né? Na realidade, hoje é um cenário totalmente derivado a treinamento. É um sistema coaching. O que você tem a dizer sobre isso? Meu filho bateu aqui, desculpa. Não tem problema não, a gravação ao vivo é assim, né? Jair, deixa eu continuar aqui, viu? Ele bateu. Então, eu acredito que até a gente é até uma ofensa aos coaches sérios, né, do Brasil. Exato, é o que eu penso também. Porque tem alguns coaches que se preparam, que estudam, que estão ali, de alguma forma, devorando livros, tentando entender a mente humana para pegar pelo menos ali 1 hora de palestra proveitosa. Se bem que eu, assim, não curto muito essa ideia, né? Mas eu acho válido quem se prepara para isso. E grande parte da galera que chega hoje na igreja, ela se readaptou a receber uma mensagem muito rasa. Certo. Uma mensagem que, na maioria das vezes, ela se limita à bênção, né? A bênção, a exaltação e humilhação dos inimigos. Então, a galera percebeu que o público evangélico, na grande maioria, gosta de ouvir isso. Eu sempre falo, não à toa, Sabor de Mel, ela foi uma das músicas mais tocadas dos últimos anos no meio evangélico. Joquebed, cara, ela explodiu. Uma música que não fala nada com nada, que não tem... Só vale quem fez macumba para você, enfim. Ela explodiu, ou seja, porque a galera gosta dessa mensagem, os caras captaram isso. Eles captaram também, que eu não sei onde é que eles acham tanto trabalho, eles captaram isso, fizeram o trabalho para você no dia tal, né? Tem até um vídeo que sempre uma tal de Patrícia, a Patrícia fez trabalho, a Patrícia fez isso, fizeram um trabalho, né? Fizeram um trabalho para você, e a galera gosta, porque, por exemplo, eita, hoje não está dando certo isso, não está dando certo aquilo. Qualquer pessoa que pensa, que raciocina bem, ele vai analisar para ele e vai pensar, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que não está tão bem o meu emprego? Por que a minha família não está tão bem? Por que eu não estou bem na minha igreja, com os meus amigos? Por que eu não estou bem na sociedade? Por que economicamente eu não estou bem? Eu não estou conseguindo administrar o meu dinheiro. Então é mais fácil ele terceirizar essa responsabilidade, é mais fácil ele colocar essa responsabilidade no diabo ou colocar essa responsabilidade em alguém que fez trabalho para ele, do que de fato ele assumir que o problema está nele. Então a galera percebeu isso, então vai vender essa ideia para a pessoa vai dizer, tá vendo, eu não tenho responsabilidade, quem tem responsabilidade no fracasso que eu estou vivendo hoje é quem fez um trabalho para a minha vida.
Exato. Então, eu vou pagar R$ 300 aqui, eu vou pagar R$ 500 por esse voto para sair disso aqui, mas se ele não mudar, ele pode gastar R$ 1 bilhão, vai continuar da mesma coisa. Bem, inclusive você falou a respeito de voto, eu sou bem testemunha em relação a isso, porque o voto, ele verdadeiramente, quando é para missão, eu posso dizer para você, Gustavo, que Deus honra. Mas Deus, ele não vai colocar valor naquilo que ele vai te fazer. Porque, Exatamente. na realidade, o termo que Deus colocar no seu coração não é para a pessoa ostentar uma roupagem nova, não é para a pessoa mudar o estereótipo dela, não é para a pessoa tirar fotos maravilhosas no Instagram, né? Como tem muitos aí que são personagens principais aqui no seu canal, né? Que, diga-se de passagem, assim, são os profetas do Pix, né? É o pessoal que antigamente, quando não existia o Pix, era, digamos assim, uma pessoa completamente fora dos padrões da moda. Hoje inventou o Pix, nossa, hoje são pessoas que são os hypes no Instagram. Né? Então, quer dizer, o padrão de uma pessoa de Deus, ele está completamente por fora das quatro linhas, né? Está completamente por fora do sistema de comunicação, porque você observa, puxando aqui um pouco o gancho para o meu canal, que quando nós decidimos fazer o grupo Geração de Samaritanos, nós olhamos, de fato, para aquilo que Jesus disse a respeito do samaritanismo. Samaritanismo nada mais, nada menos, é um sistema de missão na qual Jesus Cristo quer de cada um de nós. Que não passemos pelas pessoas que estão caídas no meio do caminho e, de repente, dizemos ao contrário do hino do Anderson Freire. Pregamos somente uma palavra ou louvamos apenas um louvor e passamos de largo. Porque nada mais, nada menos, fazendo isso ou não, o intuito deles era Jericó. O intuito deles era o pecado. O intuito deles era a distância da presença. E não levantar o menino que estava ali no meio do caminho. Então, você há de convir comigo que o que tem muito no nosso meio hoje em dia é isso. É essa preocupação do judaísmo, essa preocupação. Por que os judeus eram tão intrigados com o samaritano? Porque, na realidade, o samaritano estava mais disposto a curar do que a aparecer. Judeu estava mais disposto a estudar do que fazer a vontade de Deus. Diga aí, querido, sobre isso. Tem alguns pontos a falar, até porque podemos pontuar direitinho aquilo que você explicou muito bem. Primeiro, eu quero dizer que dificilmente eu vou generalizar qualquer ação dentro da igreja. Eu acredito em línguas estranhas. Eu não acredito na banalização dela, no que estão fazendo aí, entendeu? Para chegar no assunto, hoje, assim, a maioria das pessoas já usaram línguas estranhas ou usam como bordões. É o Luprema, é o Joma. O Joma entendeu? Você fala qualquer coisa, Joma. É um bordão, cara. E eu sou de uma época que quando alguém se levantava na igreja para falar línguas estranhas, às vezes a gente parava para ouvir. A igreja todinha silenciava para ouvir aquela pessoa, porque era algo tão diferente. Era, sei lá, você percebia algo, era outra pessoa falando, mas você percebia algo acontecendo dentro de você, porque era algo tão diferente, tão espiritual, que não tinha como não parar para prestigiar aquilo e ao mesmo tempo ter temor e reverência. Hoje, assim, a banalização é tão grande que as pessoas estão pri, pró, tu, tititi, de prévia, de ramas, de canta, ou a língua indígena, assim. E isso não é. Isso o pessoal aprenderam, sabe que tem. Eu estou falando isso para falar em relação ao voto. Também, eu entendo, eu sei que muitas pessoas, eles fazem um voto com Deus para fazer um culto de ação de graças,
para dar uma parte do valor de um dinheiro a receber, enfim. Eu só não consigo digerir essa questão desse voto comercial. Estamos em 2023, vamos dar R$ 2.023. Exato. Entendeu? Então, assim, essa questão mais comercial, assim, que de repente o voto da tua idade. Você tem 35 anos, vai dar 30, você tem 70 anos, vai dar R$ 70. É algo muito publicitário. A gente sabe que, de alguma forma, isso surgiu de uma mente de alguém que está só querendo lucro. Eu fico imaginando, Gustavo, eu fico imaginando Jesus. Eu fico imaginando Jesus no céu, falando, meu Deus do céu. Ele olhando para Paulo. Paulo, mas a respeito disso que você falou. Entendeu? Então, assim, é a banalização do voto. Exato. Eu sei que ele é essencial, que muitas pessoas conseguem graças através de um voto, através de uma fé que a pessoa manifesta e coloca ali e diz, não, se isso der certo, eu vou agradecer desse jeito. Exato. E aí a pessoa consegue. Mas o que os caras, por exemplo, toda semana é um voto diferente. Então, mantém a pessoa ali a viver o tempo todo debaixo de voto. Sobre a questão dos judeus que você está falando, o que me incomoda hoje é perceber que a igreja cristã ela está cada vez mais judaica. Exato. E nada contra o judaísmo. É que a gente precisa ter coerência. Quanto mais a gente tornar a igreja mais judaica, a gente vai tirando o Cristo dela. Vai tirando o Cristo dela, exato. Quanto mais a gente venerar, por exemplo, tá lá a arca, tá lá o kippá, tá lá todo o pessoal, tem igreja que tá todo mundo já vestido e a gente não sabe se é um rabino, se é um pastor. Então, assim, a gente vai tirando, vai colocando artefatos da fé judaica, da cultura judaica, e a gente vai tirando o cristianismo. Daqui a pouco, é por isso que eu falo assim, que eu não acredito muito nesse modelo onde Cristo é descentralizado, né? Que cristianismo é esse? No cristianismo, quem reina é Cristo. No cristianismo, é Ele que é o nosso alvo, é Ele que é a nossa inspiração, é para Ele que a gente vai olhar. Então, no cristianismo que a gente chama de cristianismo raiz, eu preciso olhar para Cristo, né? E eu preciso parecer com Cristo. No cristianismo atual, eu preciso olhar para o iPhone e querer ele. Enquanto a Bíblia ensina que a gente tem que ser guiado por fé e não por vista, pregadores atuais dizem que a gente tem que olhar mesmo e, por exemplo, olhou esse, você quis esse, porque esse é o melhor, esse é o mais bonito. Então, essa incoerência, ela é muito grande. O que você falou a respeito do modelo da igreja apostólica, é que muitas das vezes eu fico meio assim, né? Porque você posta alguns vídeos aí de algumas igrejas por aí, que eles têm, inclusive até tem uma aqui do lado de casa, que são amigos nossos, etc., que a gente fica meio assim, se verdadeiramente a igreja apostólica é dessa forma, né? Mas cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua visão, e em relação a esse estereótipo que eles utilizam da pregação da irmã em questão, da geração iPhone 10 e iPhone 11, isso é totalmente uma ludibriação que a pessoa recebe pelo fato de não utilizar a Bíblia como cartilha. Né? Exatamente. Mas ela utiliza trechos, versículos isolados para fazer o mistério. É o mito da caverna de Platão, né? Vamos projetar apenas sombras para que eles imaginem, e aí essa vai ser a realidade deles. Onde, na verdade, é ilusão, é apenas falácia, né? Então, são igrejas que eles estão produzindo simplesmente algo para favorecer ao próximo, e não para serem bocas de Deus, como João Batista disse. E, inclusive, eu fui até questionado em relação do vídeo que eu gravei sobre narcisismo espiritual, do fato de muita cobrança do próximo e da não análise, porque é daquilo que Paulo haverá dito em 1 Coríntios 11, 28, cada um analisa a si mesmo. E aí,
disseram para mim, mas vocês ficam taxando todo dia. Não é que a gente está taxando. A gente só quer que as pessoas entendam que não é isso que Cristo quer para as pessoas. Elas ficarem tomando pregadora A, igreja B, como uma cartilha de vida, mas que elas tomem Jesus por intermédio da tua palavra como cartilha. Exatamente. Exatamente. Da seguinte forma, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então parece que hoje, Gustavo, está tudo trocado, está tudo confuso. Hoje eles tomam pregador A, cantor A, igreja B, como um caminho a ser trilhado, né? E isso é muito perigoso porque muitos homens, assim, levantaram e guiaram outras pessoas e caíram por essa situação. Exato. Porque a partir do momento que eles se acharam autossuficientes e rejeitaram a Cristo, por exemplo, não, as pessoas estão aqui pelo meu nome lá fora. As pessoas estão aqui para me ver. Porque Cristo eles têm na igreja deles. Como se fosse, né? Porque o pastor dele também apresenta Cristo. Então eles têm lá, as pessoas estão aqui para me ver. De alguma forma, eu percebo que a maioria dos homens que hoje são grandes líderes ou pregadores famosos, eu tento fazer essa leitura. Eu percebo que na maioria das vezes eles começaram com boas intenções. Eu vejo livros, leio livros de alguns pregadores, de alguns pastores atuais aí, vejo DVDs antigos e eu percebo essa disparidade da pessoa hoje e a pessoa de 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque a partir do momento que ela descobre o quanto é fácil ludibriar, o quanto é fácil tomar dinheiro das pessoas, em nome de Deus, em nome da religião, e na maioria das vezes não é só tomar dinheiro. Na maioria das vezes é isso que você falou, que é mais importante do que dinheiro, poder, influência. É claro. Ser temido. Ser temido. Muitos homens querem isso, é ser temido, ter a última palavra. Não, se fulano e tal. Porque, por exemplo, o cara pode ser um bilionário. Porque é mais fácil a gente atingir um bilionário, falar mal do bilionário na internet, do que falar mal do pastor milionário, ou até muitas das vezes que não é nem milionário. Por quê? Porque ele tem essa premissa de ensinar as outras pessoas a dizer, não toca nos ungidos de Deus. Exatamente. Porque quem tocar nos ungidos vai se... Então, eles percebem que além de dinheiro, eles têm essa vantagem. Eles podem fazer qualquer coisa, e tem muito isso. Não, deixa que... Eu vi um pastor, e vou citar sem problema, Silas Malafaia. Ele falou o seguinte, que os pastores não poderiam ser repreendidos por nós. Por mim, por exemplo, que não sou pastor, e outras pessoas. Sim. E até por pastores mesmo. Porque só quem pode repreender pastor é Deus. Porque ele é ungido de Deus. Isso é uma heresia rasteira. E também, de alguma forma, dá margem para que o cara faça tudo, ele se coloque acima da lei, acima do bem e do mal, e faça aí apronte tudo que... Então, isso que você falou, hoje essa gama de pastores, de pregadores, eu acredito que grande parte deles são ateus, ou até creem em um Deus que não é o Deus bíblico, é em um Deus aí que ele criou, é o que eu chamo Deus desse estranho movimento religioso, porque se tivesse no mínimo a coerência, ou conhecesse o Deus bíblico, eles tinham talvez até medo ou consciência de estar mentindo tanto, de estar explorando tanto, de estar manipulando tanto as pessoas em nome de Deus. Que foi até algo que eu conversei com o pastor Orlando, que além de ser meu irmão de sangue, meu irmão do Cristo também, que a gente entrou em debate em relação a briga do pastor Eliseu Rodrigues com o Leonardo Sá. E ele me falou uma coisa muito interessante, Gustavo, que tudo isso, nada mais, nada menos, foi para aumentar a sua grade de seguidores.
Dos dois, Porque hoje exatamente. em dia tudo se baseia em dar hype, tudo se baseia em dar AdSense, que nem lembrando que teve um vídeo que você postou aí, esse último vídeo que você postou, dele profetizando na vida do Renan Lopes. E aí o que eu entendo com isso? Obviedade. Porque Exatamente. profetizar na vida de alguém que está no hype é fácil. Mas profetizar na vida do seu vizinho, na vida de quem está no meio da rua, já é difícil, porque não dá licença, não dá hype, não dá dinheiro. Então, Exatamente. os profetas dessa geração, e eu costumo dizer aqui sem medo de errar, que essa geração que está aí, ela não me representa. Porque a geração que não sabe nem para onde vai ainda se Jesus voltar hoje. Eles não têm a certeza que Jesus está dizendo para a gente todo dia, se tranque no teu quarto e fale comigo. Mas você acha que... Prossiga. Desculpa, você acha que essa geração, esses pregadores estão esperando Jesus voltar? Não. Os caras estão construindo impérios, reinos na terra. Porque para eles Jesus ainda vai voltar daqui 100, 200 anos. Jesus vai colocar lá, você sabia, está dizendo, daqui no ano 3000 Jesus volta. Para eles é mais confortável estar aqui, cara. Os caras, quando vão sair de manhã, escolhem qual carro vai sair. Exato. Ou que carro vai comprar, que casa. Casa de verão, casa de inverno, casa disso, eles apartamento aqui, apartamento... Eles não estão preocupados nem em propagar a salvação, que dirá se acomodar com ela. A conta bancária recheada de zeros, com alguns números na frente. Então, o foco principal de quando nós olhamos para o termo profeta, é um termo completamente diferente, porque profeta passava dificuldade, profeta deixava a família dentro de casa e eles estavam de quilômetros de distância. Profeta não tinha um ministério agradável como os de hoje tem. Porque quando Deus chegou para tratar, se não me engano, acho que quando o profeta que Deus mais tratou ali no fio da espada, em cima da faca mesmo, foi Moisés e Elias, que foram os profetas que mais sofreram abrolhos no seu ministério, mais angariaram uma trajetória de pedras e espinhos. E tem muita gente hoje que se espelha neles de uma forma errada. Eles não olham para a Bíblia de uma forma a se temer. Então, muitas vezes você profetizar estranhos na vida de alguém não é o mesmo tanto que abraçar, levantar. E eu queria que você desse a sua opinião em relação ao quadro de pregadores que hoje estamos vivenciando no Brasil. Porque profetas de hoje em dia são aqueles que estão no hype, não aqueles que Deus levantou. Hoje profeta é mais comercial do que ministerial, né? Exato. Eu acredito em profecia, como já falei, e até em profetas, mas para mim o profeta às vezes é aquela pessoa, qualquer profeta que está lá dizendo eu sou profeta, eu sou homem de Deus, ele está lá fazendo isso, tudo que faz, eu vou para o monte, aí leva o ring light, leva a câmera e fica filmando, gravando. Para mim, a pessoa quer mais se promover com o evangelho do que qualquer outra coisa. Sobre a questão... Prossiga. Sobre a questão do Leonardo Salles e o Eliseu Rodrigues, eu tenho algo a falar sobre os dois. O Leonardo, ele nessa questão, a gente não pode julgar, né? Então, o que é que acontece? Ele tem esse tipo de mensagem que agrada a gregos e troianos, porque para esse tipo de líder, o interessante não é pregar o evangelho. O interessante é agradar a todos, porque quanto mais pessoas você puder trazer, mais dinheiro você tem, mais rentável é a sua mensagem. Então, muitas das vezes, assim, você quer agarrar todo mundo, não, vamos juntar aqui, e uma prova disso é o sincretismo nessas igrejas. A gente não sabe a cara, a identidade da igreja, se ela é cristã, se ela é judaica, se ela é cigana, se ela é espírita, se ela é ubandista, candomblessista, enfim. E a questão de Eliseu,
eu acho assim que é algo muito complicado também. Se alguém sai da igreja, é porque é muito normal a gente se preocupar. J.A. saiu da igreja, Priscila Alcântara saiu da igreja, GC Aguiar saiu da igreja. Todo mundo se preocupa, todo mundo fala, mas todos os dias tem milhares de pessoas simples, anônimas, saindo da igreja. Ninguém vai lá atrás dela. Não, exatamente. Ninguém vai. Então, o problema, muitas das vezes, as pessoas não estão preocupadas com a vida de quem saiu, ou dela, ou estão preocupadas porque essas pessoas são famosas. Estão preocupadas com a representatividade delas e não com elas. Porque todos os dias saem pessoas simples da igreja. A igreja ela ganha muito, mas ela perde muito. E o que é que esses pastores têm feito? Então, assim, e outra coisa, tocar. Se a pessoa saiu da igreja e a pessoa está vivendo bem lá, não está falando da igreja, não tá, deixa o cara, deixa viver a vida dele. Porque, sabe o que parece, muitas das vezes? Parece aquele cara que acabou o relacionamento e a pessoa acabou o relacionamento e quer viver uma vida completamente diferente, quer viver um novo estilo de vida, e a pessoa não quer soltar, não quer deixar, porque o sistema religioso é assim, uma vez que ele te prende, uma vez que ele te coloca lá numa gaiola ou numa corrente, se você consegue se soltar, ele quer fazer de tudo para te acorrentar e trazer de volta. Então fica sempre tocando em assunto. Fica, não, por que fulano de tal? Porque deixa a pessoa viver a vida dele, talvez um momento a pessoa volte, ou talvez com essas coisas a pessoa nunca mais volte por causa desse tipo de gente. Então, o que eu percebo é essa hipocrisia muito grande. Eles não estão, ao meu ver, não estão preocupados com Priscila, com Gessé, com J.A., estão preocupados com a representatividade deles, com o que eles representam, com os seguidores que eles têm e com o que eles podem acrescentar a essas igrejas. Que de fato a gente já falou a respeito deles aqui no canal, mas é como eu expliquei no narcisismo, no vídeo Narcisismo Espiritual. É a gente mencionar a respeito deles apenas uma vez para que todos entendam. Que a minha opinião, que eu dei a respeito do fato deles terem saído, é porque eles nunca vieram. Né? Na minha humilde opinião, é porque eles nunca vieram. Porque a pessoa que vem para Cristo, ela passa pelo problema que for, ela passa pela dificuldade que for. Mas ela não vai simplesmente dar as costas para quem está todo dia com ela. Porque ele disse na palavra dele, eu não tomo isso aqui por opinião, eu tomo isso aqui por Bíblia, e você há de conviver comigo, que ele disse na palavra dele, que pode a tua mãe te abandonar, pode o teu pai te dar as costas, teus conhecidos, teus amigos te dar as costas, mas eu todavia permanecerei do teu lado. É difícil, certos estigmas da vida, é difícil certas situações, mas o que acontece? A contrapartida, por quê? Porque hoje no mundo eles estão bem. Quando estava com Cristo, era um fardo que os aprisionava. Não era Cristo que estava aprisionando eles dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão, não. O que aprisiona a pessoa dentro de uma prisão é o pecado, é o mundo que aí está. Né? Então, há momentos que a pessoa vai se enfraquecer, a pessoa vai se distanciar da casa de Deus. Mas o que acontece? O fato de eu ter falado deles aqui no canal e o fato de nós termos gravado o vídeo Narcisismo Espiritual foi para as pessoas entenderem que nós não temos que ser dedos apontados, nós não temos que viver um sistema religioso, mas nós temos que atender à vontade de Deus e entender isso aqui. Jesus dizia para os pecadores, vá e não peques mais. Exatamente, assim, eu queria que nós, como igreja, sentíssemos tanto a saída de alguém, mas que fosse qualquer pessoa, todo tipo de pessoa, desde o empresário lá da igreja, até aquela pessoa que talvez economicamente, socialmente seja insignificante, né? Então, isso que você falou, eu entendo perfeitamente, porque
A maioria das vezes a pessoa vai só a passeio. Exato. Vai só a passeio. Para fazer E nome. também, e também não quer dizer que esses que saíram um dia não retornem, um dia não voltem, né? Porque o que vai contar em relação a mim, a sua, a nossa vida, é o final das coisas. Exato. E não o processo, não o que nós estamos vivendo hoje. Porque muitas das vezes, assim, a pessoa vai, sai, vive todo o processo, conhece todo, porque eu sei o quanto muitas das vezes é atrativo a pessoa que não conhece o mundão, chegou na igreja muito novo, não conhece o mundão, olha para a conta bancária, tem dinheiro para sair, tem transporte para sair, quer conhecer, só que chega um momento, o tempo passa, a vida passa, chega um momento que você olha e percebe que essas coisas são cortina de fumaça. Exato. Essas coisas, ela é uma falsa sensação de prazer, é uma falsa sensação de alegria, uma falsa sensação de felicidade, de realização. Porque, na verdade, nós nos realizamos em Deus, mas também em coisas simples, como a família, os filhos, a esposa, saber que você vai dormir bem porque você naquele dia, naquela semana, naquele mês, não contribuiu para o fracasso ou insucesso de ninguém. E isso é interessante, porque é tipo como diz a música do Zezé, né? Uma parte que diz... e diz até um ditado popular, né? Já dizia o ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo ele paga o pecado. Padece. Né? E padece. Então, muitas das vezes, a pessoa vai viver esse momento. E talvez esse momento sirva para edificação pessoal lá na frente. É claro. Então, é isso. É até algo interessante que você disse, e eu estava mentalizando sobre isso, porque a pessoa parece que ela veio verdadeiramente não pelo amor e nem pela dor. Então ela veio por quê? Ela veio só por causa do nome dela ser levantado, né? Que é o que a gente disse aqui. Por que nunca veio? Que é uma pessoa que perguntou, mas então por que nunca veio? Na sua opinião, porque nunca veio da forma que era para ter vindo. Se vem por amor, vem por amor a Cristo, por aquilo que ele é, não por aquilo que os profetas por aí hoje pregam, né, Gustavo? Ele é o Deus que faz, ele é o Deus que realiza, ele é o Deus que dá chave de carro, não. E não veio também pela dor porque não sabe ainda o peso do mundo. Mas eles vieram só para obter um nome, né? Porque se antigamente entregava PlayStation, hoje parece que está entregando dor e sofrimento. Exatamente. Se antigamente fazia composições para o mundo, hoje voltou a fazer de novo. Se tinha um certo peso na infância, hoje o peso se tornou maior. Então, é o que ele disse, é o que Pedro disse para ele. Para onde eu vou se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Porque, verdadeiramente, o pão que desceu do céu, ele, para as pessoas que estão lá fora, ele não é agradável, ele não é doce. Ele é amargo como fel, porque andar com Cristo é você se abster das delícias desse mundo. Mesmo que a Bíblia tenha dito, Gustavo, que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra não está junto com os porcos. Não. O melhor dessa terra não está abandonar a casa do Pai para ir buscar no mundo. O melhor dessa terra está na mesa do Pai. Então, o que nós entendemos? Que, passe o que passar, nós temos que olhar para Cristo. Porque Jesus, ele nasceu, cresceu, ele teve a sua fase adulta e ele morreu pensando, não nele, mas pensando em nós. Ele não viveu por ele viveu por nós. Então, o que falta para muitos cristãos no nosso meio hoje, e eu já vou passar para você falar sobre isso, é as pessoas deixarem de ser egocêntricas, né, e se tornar mais cristocêntricas. É as pessoas pararem de pensar no seu iPhone 14, na sua BMW, na sua Lamborghini, e pensar mais no reino dos céus, porque Jesus disse, eu estou indo para o Pai para os conceder morada. Porque o resultado de quem
vai viver em prol desse mundo, não vai ser tão agradável e eu passo a palavra para você falar sobre isso. Aliás, aproveita aí que você já chegou aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like, seu comentário, porque Gustavo não vai ficar só nessa não, ele vai botar mais gente mais vezes aqui. Tem a palavra. Se inscreve aí, gente. Se inscreve aí. Eu acredito que para a grande maioria das pessoas deixarem de ser egocêntrica, os líderes precisam primeiro deixarem de ser egocêntricos, porque são eles que ensinam o povo, condicionam o povo a isso. Você chega, exemplo, em um culto hoje, aí tá lá o louvor. A minha bênção está chegando, minha vitória está chegando, hoje o meu milagre vai chegar, quem te viu passar na prova não te ajudou, tal, você vai ganhar isso, ganhar aquilo. De alguma forma você está se alimentando. Pisar no pescoço do seu irmão. É isso. Aí pronto. Aí terminou aquele momento, aí vem o momento da oferta. Bora ofertar porque Jesus vai te dar 7 vezes mais. Exato. Aí o cara dá 100 querendo 700. Dá 500 querendo 3.500. Então assim, aí chega a palavra. Não, você vai vencer, você vai triunfar, a vida com Jesus é só alegria e tal. Então, a pessoa é condicionada a isso, a viver esse evangelho, aquilo que você falou. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão na igreja, mas nunca conheceram o evangelho. Eu não digo nem a Jesus, eu falo o evangelho mesmo. O evangelho nunca conheceram, porque o evangelho que eles conhecem é esse evangelho enlatado aí, sabor de mel, né? Que consegue, muitas das vezes, assim, faz de tudo para suprir apenas a minha necessidade. Então, eu sempre falo que a religião, ela coloca 2 gotas diárias em nós. A primeira é da soberba. Eu vou sempre achar que eu sou melhor que o outro, que a minha fé é melhor do que a do outro, que a minha igreja, a placa que eu ostento, o que eu represento é a certa, a verdadeira. A geração de samaritanos, não. Tem que ser a minha. Eu vim dos anabatistas. Os batistas, porque nós vemos os anabatistas, eles são mais importantes que os samaritanos. Exemplo. Né? Aí não, eu sou luterano, eu sou anglicano. Então cada um vai ler. Soberba, ela é muito presente na religião, na religiosidade. E segundo, é exatamente essa megalomania, essa mania de grandeza que nós temos. É uma boa palavra essa aí. Isso é uma boa palavra. Então, assim, a gente o tempo todo, você é filho do rei não anda com pessoas que não sejam filho do rei. Eu conheço, semana passada alguém me relatou que uma pessoa da família deixou de frequentar todas as festas da família, aniversário, casamento, reuniões de fim de ano, Natal, porque o pastor, ele proibia essas pessoas, essa família se relacionar com parte da família que não é evangélica. Então, é um problema isso. Com parte da família que não é evangélica. Então, de certa forma, isso só contribui para nos tornar mais um zumbi, um alienado e ao mesmo tempo um megalomaníaco mesmo. Não, eu sou melhor. Eu sou meu. Ele é do diabo, eu sou de Deus. O meu pai, o meu filho, o meu primo que não tem essa visão que eu tenho, não merece estar comigo, não. Aí já se torna uma espécie de narcisismo espiritual também, né, Gustavo? Exatamente. Se a gente pegar a história de Narciso, afim, a gente vai ver que Narciso era um homem totalmente egocêntrico. Exatamente. Portanto, que quando ele olhou na água e viu o próprio reflexo, ele foi lá até. Mas o que aconteceu com Narciso está acontecendo com a igreja. Nos dias atuais, a igreja dos dias atuais, ela está. Esse narcisismo exagerado, ela está fazendo com que ela esteja se afundando, se afogando no seu próprio reflexo. Buscando ali, ela se acha tão linda, ela se acha tão maravilhosa, ela se acha tão rica, ela tem tudo, menos o essencial, né? A compaixão. Né?
Quando ela E olha para aí dentro de si, na realidade, que é depois que o culto acaba, as luzes se apagam, tem aí até a uma gente citação, tem observa até o uma, que verdadeiramente tem. tem até uma citação maravilhosa que diz exatamente que essa igreja ela tem prata e ela tem ouro, coisa que a igreja primitiva não tinha, Exato. prata e ouro. Ela tem prata e ouro, mas ela não tem a capacidade de dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Que E é a verdadeira essência, né? a igreja primitiva não tinha nenhum desse glamour, nenhum desse, vamos dizer assim, nenhum desse privilégio, mas talvez não, é a igreja que a gente deve olhar. Não era perfeita, porque muitas das vezes as pessoas tentam romantizar a igreja primitiva como uma igreja perfeita, e não era a igreja perfeita. A gente vê ali algumas diferenças no livro de Atos, mas eu acho que é o mais próximo de uma igreja que a gente consegue assimilar. Exato. E é algo interessante que você falou também, e eu já vou entrar nesse assunto aqui para encerrar, sobre muitos eventos que estão ocorrendo por aí, né? Como agora o que voltou ao hype, né, foi o Gideões, né? Que inclusive eu estava dando uma olhada aqui na cartilha de pregadores e observei que esse ano aqui eles não vão colocar cantores, né? Aí tem o pessoal que vai louvar aleatório e tal. Então, o que está sendo hoje sendo levado em consideração hoje são eventos que são gerados para a mídia, né? Porque se você for pegar os eventos de Billy Graham, os eventos de John Wesley, olha, chega até arrepiado, tão profundo, que eram eventos que verdadeiramente, só de você falar quem estava no evento, você já sabia a grandeza do tamanho da presença de Deus, né, Gustavo? Que é o que infelizmente muitos eventos hoje não têm, né? E a gente entende isso aqui a falar, não, porque num determinado evento vai estar fulano, vai estar ciclano, vai estar beltrano. Aí outros também vão dizer, mas está rolando uma invejinha gospel, irmão. E não é. O que a gente simplesmente está debatendo aqui é que hoje os eventos, eles são verdadeiramente juiz a palavra que está no meio depois do vento. Ele passa. Exatamente. Exatamente. Parece que só serve para gerar um estardalhaço. Né? Ele não é aquele vento que bateu nos quatro cantos da casa de Jó. Né? Ele não é uma mudança na vida da pessoa. Se tratando de termo crise do grego para o português significa mudança. Então, certos eventos hoje não geram mudança na vida de ninguém. Não gera conversão, não gera salvação e nem muito menos os eventos que João Batista também fazia. Tem mais a ira vindoura, por quê? Não tem mais a ira vindoura, por quê, melhor dizendo? Não entendeis que o nosso mestre já está no nosso meio. Então, quer dizer, hoje os eventos já não se prega mais isso, né, Gustavo? Não vai ter cantor, no caso, no evento? Não vai ter cantor. Eu fiquei sabendo que não vai ter. O que foi apresentado é só pregadores. Os cantores Tudo bem. Da ênfase. Eu acho que eu falo isso há mais de 10 anos. Eu falo que não existe culto sem louvor. Eu falo que existe reunião sem louvor. Mas culto não. Culto é cultuar. Pode ter o melhor pregador, a melhor palavra, tal, mas se não tiver louvor, não foi culto. Foi reunião, foi qualquer outra coisa menos culto. Exato. O louvor, ele é o culto da alma e a alma do culto. Ele tem essa função. A preparação para a palavra, né? Exatamente. E em relação ao evento, o que eu percebo, o que eu venho analisando sobre esse congresso de missões, assim, a quantidade de escândalos de pregadores que pregaram ali anos e anos, né? E o que é que acontece? Eu sempre falo, como é que alguém
que está ali, as pessoas que estão ali, a plateia, né? Todo mundo muito fogo, muita unção, tal. Mas eu digo, do que adianta eu pular, eu dar golpe de artes marciais, Ficar falar, vivendo a máxima do pregador. mas não ter uma das coisas mais essenciais de quem tem o Espírito Santo, Exato. que é o discernimento espiritual. Se a maioria dos cristãos tivesse discernimento espiritual, um cara não pregaria ali por vários anos sobre efeito de ilícito. Entendeu? Que muitas das vezes que depois só foi comprovado porque a saúde entregou. A saúde entregou. Mas estava ali, sempre antes ou depois, saía muitas pessoas que ali, depois que sai, pega destino, casas de pessoas que ganham a vida como fácil, né? Não sei se é tão fácil assim. E aí a pessoa tá pulando, tá. Então, de alguma forma, o que você falou é bem interessante. Evento, vaidade, no grego rabel, né? Você sopro, foi embora. Vaidade. Gospel Fashion Week. Né? Vento, exatamente. Então ali, para quem vai, na grande maioria das vezes, é dizer, não, eu participei, eu vou voltar para a minha igreja e vou levar a unção que eu recebi aqui, né? E para quem prega, na carteirinha pronta, eu preguei no evento tal. Então, eu estou na prateleira mais alta dos pregadores pentecostais do Brasil. Porque na realidade, Gustavo, deixa eu dar só um parênteses a respeito dessa rapaziada que entra no hábito. Porque aqui na minha região, tem igrejas que eles só levam quem são no determinado hype, né? Tem pessoas que Deus honra, né? Tem os levantados por Deus, que criaram uma história, são dignos de estar lá, como poucos pregadores que eu conheço, como poucos cantores que eu conheço. Mas tem igrejas que eles levam os hypados, né? Que é o termo que se diz aí na linguagem do mundo, e é tanta coisa, é tanta verbalização, é tanta biblificação, é tanta técnica vocal que eu não vejo o essencial. Uma alma se rendendo aos pés de Cristo. O que você tem a dizer sobre isso, Gustavo? Eu não vejo coerência como um evento missionário, ele não tem a intenção de pregar para pessoas ali que ainda não participam daquela fé. É um evento missionário que a palavra é para aquelas pessoas que estão condicionadas àquele estilo de crença. E segundo, assim, para mim o interessante é o que acontece depois daquilo. Se eu vou para um evento missionário, eu pago tantos reais para passar 3, 4 dias lá, quando eu volto, eu não vou querer trazer unção, revelação, fazer o povo girar na igreja, dar salto e tal. Quando eu volto, eu vou ter que trabalhar obras sociais, eu vou à procura do povo, eu vou trazer o povo para a igreja. Eu quero ganhar almas. Eu volto para ganhar pessoas. Então, eu não vou voltar para estar... Sai da frente, Satanás, que nós estamos em guerra. Não é isso. Então, assim, eu de um tempo para cá, eu fico pensando como é que esse evento ele ainda se apresenta como um evento missionário. Fato. Como é que esse congresso e a gente engole isso. E como é que as pessoas ainda engolem isso como um evento missionário, onde eu, na verdade, eu percebo que é mais um evento para liberar mesmo o pentecostal que existe dentro da pessoa. Digamos assim, para as novas postagens do Instagram, né? Exatamente. Para novos stories, né? Para novos shorts, que é aquele sistema do YouTube que está sendo usado agora. Mas concordamos aqui que não é para verdadeiramente o projeto de Deus na vida de alguém.
né? É tudo por questão de mídia, né, Gustavo? Quantas pessoas foram alcançadas? As pessoas falam, são 25 anos, são 30 anos, são 32 anos, são 35, 38 anos. Sim. Bora lá, apresenta num desses eventos quantas pessoas foram alcançadas. Exatamente. Números reais. Quantas almas foram salvas, quantas almas foram se entregaram a Jesus, quantas pessoas mudaram. Eu, assim, se tivesse uma tarde, uma manhã, uma noite, com um vídeo lá apresentando o trabalho aqui, trabalho ali, trabalho real, pessoas mudando de vida, pessoas. Eu acho que era mais importante do que qualquer pregação do melhor pregador. É verdade. Se baseia também em certos eventos aí, é o Criança Esperança, né? O saudoso Criança Esperança. É uma Criança Esperança gospel. Exatamente, exatamente. É isso aí. Gustavo, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui, tá bom? A gente não vai ficar, daqui a pouco vai virar uma vigília aqui, porque o Gustavo é um amor de Deus, você tem uma mente brilhante, eu sempre tomo muito o Gustavo como base do meu ministério aqui. Gustavo é um amigão, vai sempre voltar aqui. E eu queria que você deixasse um recado aí para todos do canal aí. Já faz um jabá aí do seu também, fica à vontade. Primeiro, agradecer a você, meu amigo Pastor Henrique, gente boa demais. Assim, a gente, na medida do possível, está sempre conversando. E eu tenho não à toa, muitas pessoas me chamam assim para participar, e às vezes eu fujo. Mas exatamente pelo respeito, pela admiração, pela nossa amizade, isso, eu espero que a gente faça algum tema que surgir aí, a gente senta aqui para conversar. Não, vai ser uma honra, em nome de Jesus. E a gente vai. Então, assim, eu quero agradecer a você que está vendo esse vídeo agora. Dizer que nós aqui, nós não somos donos da verdade. Nós apenas estamos apresentando um tipo de evangelho que acreditamos ser aquele mais coerente para mim, para o pastor. Um tipo de evangelho que a gente acha mais coerente com aquilo que a gente leu na Bíblia, com aquilo que a gente identificou na Bíblia. Certo. E eu aconselho você a fazer o mesmo. Não à toa os bereanos, lá de Atos 17, eles eram mais prudentes do que os irmãos de Tessalônica, porque qualquer pessoa que vinha na igreja dele e pregar a palavra e fazer qualquer tipo de revelação, eles iam lá, né, numa espécie de Bíblia que eles tinham, né, nos documentos que eles tinham, iriam pesquisar se era de fato aquilo, para então passar a reconhecer, para então, assim, legitimar tudo aquilo que eles ouviram. Sobre o Você Interpreta, se você não conhece, segue lá o nosso canal, é um canal... segue lá o nosso canal, é um canal de humor, mas também de opinião, tem sempre uma pitada daquilo que eu acredito ser o evangelho. Eu estou sempre comentando nos vídeos aquilo que eu acredito ser pertinente ou não, e nós estamos aí, toda semana tem um vídeo novo, o intervalo de tempo é entre 5, 6, 7 dias no máximo, e nos dê uma chance, vá lá visitar. Se gostar, se inscreva e acompanhe o canal. Até porque também Você Interpreta é parceiro dessa casa. Então, esteja à vontade aqui, você que é inscrito aqui, para se inscrever lá, tá bom? Fala, vim pelo canal Samaritanos, que o Gustavo vai dar um feedback abençoado para sua vida. Não fique acanhado, porque o Gustavo é gente da gente. Da mesma forma, você que segue o Você Interpreta, porque com certeza eu posso usar trechos dessa... Se quiser postar tudo aqui no canal, dessa gravação no canal, em outras redes sociais, em outras redes sociais também, segue lá, é o canal parceiro, a gente está sempre trocando experiência, eu estou sempre marcando também, Geração de Samaritanos. Você vai gostar, o pastor Henrique tem uma visão muito parecida com a minha, ou a minha é muito parecida com a dele, né? Eu acho que então... eu acho que eu procuro beber na sua fonte, na realidade. Então, nós estamos assim, se você gosta do meu conteúdo, com certeza vai gostar do conteúdo do pastor Henrique de Geração de Samaritanos.
E só lembrando aqui, você que acabou de assistir esse vídeo, como o Gustavo disse, a nossa intenção aqui não foi aferir ninguém. Nós, principalmente, nós temos uma logística ministerial no qual nós estamos reavivando a igreja que foi esquecida, certo? Porque aquele que se baseia por intermédio de Cristo, intermédio da Bíblia, esse é o verdadeiro cristão que verdadeiramente Deus se agrada, tá bom? Então, quero aqui agradecer, Gustavo, obrigado pela sua participação aqui. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério. Logo, logo a gente vai aí tomar água de coco, relaxar os pés nessa praia que deve estar um pouco distante aí. Logo, logo, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua participação. E para você que esteve até aqui agora conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. O canal do Gustavo vai ser o primeiro link no comentário fixado aí, para você que quiser ajudar esse canal do Gustavo aí. Se inscreva, compartilhe, porque quanto mais você compartilha, deixa o seu like, para a gente é muito importante, em nome de Jesus. Samaritanos, eu nos despeço com a paz de Jesus Cristo. Até a próxima. Luta, tamo junto. Paz a todos. Um abraço. Tamo junto, pastor. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau.